Vamos ver agora se eu vou conseguir. Enfim, vamos ver se eu vou conseguir agora. Troquei o de lugar, troquei o celular, troquei tudo. Para ver se a gente consegue, então, agora entrar no Periscope e no Instagram para falar sobre as questões de Delta Mato Grosso, as questões de direito penal. Beleza, gente? Então, vamos lá, Cuiabá na área, beleza? Vamos lá, então, corrigir as questões de direito penal. Tá também aí na área o nosso querido Dalmo, né, do Saber Mais Direito. Que beleza. Então, vamos lá. Manual caseiro, né? Vamos lá. Beleza. Sem mensagens. Isso. Então, vamos lá. A primeira questão que eu vou resolver, que é a questão que eu tenho aqui, diz o seguinte: de acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito. Tais vetores incluem... Que vetores são esses? A gente sabe que esses vetores são aqueles que tratam de periculosidade, reprovabilidade, ofensividade e lesão. E sempre isso no grau mínimo ou inexpressivo, ausente. É isso que nós temos que ter em mente, né? Eu dizia então, na live que caiu, que o Rogério Sanches, ele ensina que é o tal do PROL, né? O que significa esse PROL? Periculosidade, reprovabilidade, ofensividade e lesão. Então, vamos olhar as respostas para ver se a gente encontra esse tal do PROL em algum deles. E sempre lembrando que se é insignificância, é tudo no mínimo ou inexpressivo ou ausente. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, que aparece aqui para mim, cada um tem uma letra diferente dependendo da prova que fez. A minha letra A é reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Reprovabilidade, sim. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade, sim. Tem que ter um reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Então, ao que me parece, essa primeira, né, afirmativa, ela está correta, né? Vamos ver as outras. Desvalor relevante da conduta e do resultado. Desvalor relevante da conduta e do resultado. Tem, por um acaso, periculosidade, reprovabilidade, ofensividade ou lesão? Não tem nada disso. Então, o que me parece, isso aí, ó, tá errado. Aí vem lá, letra C. Mínima periculosidade social da ação. Beleza, periculosidade. Só que aqui tá falando que tem que ter mínima periculosidade social da ação. E o STF entende que não tem que ter mínima reprovabilidade social da ação, mas sim ausência de periculosidade social da ação. Então, essa letra estaria errada. Relevante ofensividade da conduta do agente. Ofensividade está lá? Sim. Periculosidade, reprovabilidade, ofensividade, lesão. Ofensividade está. Só que, gente, vamos fazer aqui o raciocínio. Princípio da insignificância. Você acha que tem que ter relevante ofensividade da conduta do agente? Não. Não pode ter relevante ofensividade. Pelo contrário, tem que ter o quê? Mínima ofensividade. Então, está errado. E, por último, expressiva lesão jurídica provocada. Lesão está entre os vetores, né? Periculosidade, reprovabilidade, ofensividade, lesão. Só que a lesão, será que ela tem que ser expressiva? A aplicação do princípio da insignificância, a lesão tem que ser expressiva ou tem que ser inexpressiva? Pequenininha. Tem que ser inexpressiva. Então, eu entendo que está errado também.
Então, eu não sei o gabarito ainda não saiu, mas eu marcaria como certo o que diz que é reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tá bom? Então, resolvida uma das questões que na minha aqui é a questão número 51, mas na sua prova pode ser que seja uma outra questão, tá bom? Todo mundo entendeu isso? Beleza. Opa, já vi alguém aí dizendo que marcou. Gente, eu vou evitar de ler, tá bom? Para vocês, o que vocês estão escrevendo enquanto eu falo as respostas, tá? Beleza. Aí, vista essa questão, a gente vai lá para outra questão. Vamos lá. A outra questão que eu tenho aqui fala o seguinte. Vamos lá? João, ao trafegar com sua moto, foi surpreendido por policiais que encontraram em seu poder arma de fogo, revólver de uso permitido, beleza? Então, encontraram com ele um revólver de uso permitido. João trafegava com a arma sem autorização, em desacordo com determinação legal regulamentar. Gente, para o João estar fora de casa com uma arma, ele tem que ter autorização para portar a arma. Ele tem que ter o porte. Por quê? Porque se ele está numa situação fora de casa, caracterizado estará o porte, né? Então, nessa questão, eu não posso falar de posse, eu tenho que falar de porte. Por quê? Porque posse é uma situação intramuros, beleza? Então, vamos lá. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta, de acordo com o Estatuto do Desarmamento e com o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Beleza? Então, vamos lá. A gente já sabe que o João estava portando a arma, estava com ela fora de casa, estava com ela enquanto ele pilotava a moto, não é isso? Então, aí diz assim, o simples fato de João carregar consigo o revólver, por si só, não caracteriza crime, uma vez que o perigo de dano não é presumido pelo tipo penal. Gente, dá vontade de nem ler de novo, porque tá tudo errado, isso aqui, né? Primeiro, os crimes aí do Estatuto do Desarmamento são conhecidos como crimes de perigo abstrato. Os crimes de perigo abstrato são aqueles crimes em que eu vou presumir o perigo ao bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado? O bem jurídico tutelado é a segurança pública, a incolumidade pública. Então, aqui está falando, uma vez que o perigo de dano não é presumido pelo tipo penal, está tudo errado. É óbvio que é crime. É óbvio que é crime. Então, isso aqui está errado, tá certo? E tá pedindo para desmarcar o que é certo. Então, não vou marcar essa. Aí, a outra afirmativa diz assim. Se o revólver estiver com numeração raspada, João estará sujeito à sanção prevista para o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Gente, olha bem, eu tenho lá na nossa lei 10.826 o porte de arma de fogo como crime no artigo 14, se a arma for de uso permitido, e no artigo 16 caput, se a arma for de uso restrito. Ocorre que, sendo uma arma de uso permitido ou restrito, com numeração raspada, eu não vou aplicar o artigo 14, nem o 16 caput. Eu vou aplicar o artigo 16, parágrafo único, inciso 4 do Estatuto do Desarmamento, tá certo? Então, o crime seria o crime do 16, parágrafo único, inciso 4
que tem a mesma pena do porte de arma de fogo de uso restrito. Os doutrinadores até dizem o seguinte: se a arma for de uso permitido com numeração raspada, o tipo acaba sendo qualificado. Por quê? Porque eu tenho uma nova escala penal. Agora, se é uma arma de uso restrito com numeração raspada, eu acabo não tendo uma nova escala penal, porque a pena do 16 caput é a mesma pena do 16, parágrafo único. Beleza? Então, eu acho que essa tá certa. Eu acho que ela tá certa. Agora a gente tem que ver as outras, né? Então, a primeira estaria errada. Essa segunda, entendo que tá certa. Mas vamos ver o que mais temos aí. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é inafiançável. Gente, não é inafiançável. Ah, professora, mas eu abro aqui a minha lei e a minha lei tem isso lá escrito. Tá lá, professora. Olha bem, parágrafo único do artigo. Tô abrindo aqui para poder ler essa aberração que tá lá. Parágrafo único do artigo 14 diz assim, professora: o crime previsto nesse artigo é inafiançável. Gente, é inafiançável. Mas o STF julgou a ADIM 3112 e a ADIM 3112 entendeu que o parágrafo único do artigo 14, assim como o parágrafo único do artigo 15, assim como o artigo 21 do Estatuto do Desarmamento, são inconstitucionais. Então, esse crime do artigo 14, ele é afiançável. Beleza? Então, tá errada essa questão. A meu ver, tá errada essa questão. Vamos lá, continua. O simples fato de João carregar consigo o revólver caracteriza o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Não, né? Lógico que não. Acabamos de ver, que eu comentei com vocês, que nós temos o quê? Nós temos posse em situação intramuros. E aqui o João não está intramuros. Aqui o João está na rua, está fora de casa, de dependência de casa. Está fora do seu local de trabalho, onde ele é titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Então, uma situação que é fora desses locais, então, não sendo intramuros, não é posse, é porte. Então, para mim está errada essa afirmativa. E a última diz: se o revólver estiver desmuniciado, o fato será atípico. Não será atípico, porque o entendimento dos tribunais superiores, tanto do STF como do STJ, é que os crimes do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato. Se eu estou diante de uma arma de fogo, se é uma arma capaz de produzir disparos, mesmo que ela esteja desmuniciada, há o crime. Não há que se falar em atipicidade. Existe o crime. Eu presumo perigo ao bem jurídico tutelado, mesmo que a arma esteja desmuniciada. Beleza? Então, o meu gabarito, eu marcaria que estaria correta a questão da minha prova, letra B, que diz: se o revólver estiver com a numeração raspada, João estará sujeito à sanção prevista para o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Eu marcaria essa como a questão correta. Tá bom? Então, vamos lá. Vou dar um intervalozinho de novo. Já dei uma questão, dei um intervalozinho, tô dando outra questão, vou dar um intervalozinho. Bastante gente de outros estados fazendo, é isso aí. A prova da tarde tava um pouquinho boa mesmo, tava um pouquinho assim, tava legal, tava dando para fazer a prova discursiva, não é isso? Vamos lá. Se fosse roubo, seria roubo, como é que é? Mesmo sem
munição? Sim, olha, quanto ao roubo, mesmo que a arma esteja desmuniciada, há sim, nesse caso, entendimento de que seria, tá bom? É óbvio que você vai encontrar aí entendimento contrário, mas é diferente, o roubo é diferente lá dos crimes, lá da lei 10.826, né? E o roubo você tira se não for arma de fogo, né? Se for uma arma de brinquedo, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. Então, eu falei desse, é porque tá tudo assim confuso aqui, né? Então, vamos lá. A outra questão que eu tenho aqui é a seguinte. Então, eu falei do princípio da insignificância, né? Só para eu poder me localizar aqui, né? Vamos lá. Tá bom. Então, vamos lá. A outra questão que eu tenho aqui é a seguinte. Vamos lá. João foi preso em flagrante por ter soltado os fogos de artifício para avisar traficantes da chegada de vários policiais a determinada comunidade. Fogueteiro, né? Avisou que a polícia estava chegando, né? Em seguida, esses policiais prenderam Paulo, Joaquim e João. Não prenderam Jessé. O Jessé foi preso em flagrante. Eles prenderam agora Paulo, Joaquim e João, conhecidos traficantes em associação na posse de grande quantidade de cocaína escondida em uma birosca, um conhecido ponto de venda de drogas. Beleza? Concluindo, prova da aprovação. Foi você, meu amor, que mandou. Olha, gente, deixa eu agradecer. Foi a prova da aprovação que me mandou a prova. Então, eu queria te agradecer muito que você mandou a prova pra mim, que eu tô corrigindo aqui. É isso mesmo, foi você mesmo. É porque você tem outro nome, né? Mas aí, é isso aí, foi a prova da aprovação. Muito obrigada. Então, vamos lá. Concluindo o inquérito policial, todos foram denunciados pelo MP. Agora eu vou ler tudo de novo, porque eu interrompi, enfim. Eu não posso olhar as mensagens, porque senão... Vocês podem falar, mas eu não posso olhar. Jessé foi preso em flagrante por ter soltado fogos de artifício para avisar traficantes da chegada de vários policiais a determinada comunidade. Em seguida, esses policiais prenderam Paulo, Joaquim e João, conhecidos traficantes em associação, na posse de grande quantidade de cocaína, escondida em uma birosca, um conhecido ponto de venda de drogas. Concluído o inquérito policial, todos foram denunciados pelo MP, todos. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Vamos lá? Se no curso do processo provar-se que Jessé, na condição de fogueteiro, além de atuar como informante do grupo criminoso, com este está associado de forma estável e permanente para a traficância, então a condenação dele deverá dar-se pela colaboração como informante em concurso material com a Associação para o Tráfico. Essa minha cachorrinha é terrível, tá? Então vamos ver aqui o seguinte, gente. Presta só atenção no que eu vou falar para vocês. Se o Jessé, ele trabalha como fogueteiro, a ele, ao que tudo indica, se encaixa a conduta do artigo 37 da Lei de Drogas. Ele deve ser, né, condenado, a meu ver, por ser informante do tráfico. Diz assim o artigo 37, colaborar como informante com grupo, organização, associação, destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Então, o Jessé, como fogueteiro, ele está praticando esse crime do 37, de início. Mas vejam, se ele está associado e dentro da associação para o tráfico, tá? Nessa associação para o tráfico, a função que ele exerce é avisar que a polícia está chegando, então ele não deve responder
por esse crime do artigo 37, né? Por que que ele não deve responder por esse crime do artigo 37? Porque se ele está associado, e essa é a função dele na associação, o crime é de associação para o tráfico, que tem uma pena, né, que é pior do que essa pena do artigo 37, né? É uma pena que é mais severa. Então, vou repetir. De início, você pode imaginar, ele está aqui praticando o 37. Mas vejam, se ele está associado de forma estável para a prática do tráfico, então, nesse caso, ele responde por associação ao tráfico. Ele não responde pelo artigo 37. E nós temos um julgado do STJ, vamos anotar aí o número do julgado? Quem puder, então, até me ajudar e colocar o número do julgado que eu vou dizer aqui, eu vou agradecer. HC 224-849. HC 224-849. Esse HC 224-849, ele dispõe que a pessoa que, dentro da associação para o tráfico, é uma pessoa que atua, né, como, por exemplo, uma pessoa que avisa que a polícia está chegando, essa pessoa só deve responder pela associação ao tráfico. Ela não deve responder pelos dois crimes. Isso caracterizaria o quê? Isso caracterizaria um bis in idem. Então, ao meu ver, está errado. Se no curso do processo provasse que Gessé, na condição de fogueteiro, além de atuar como informante do grupo criminoso, com este está associado de forma estável e permanente para a traficância, então a condenação dele deverá dar-se pela colaboração como informante com curso material com a associação para o tráfico. Não, está errado. Não é. Não é. Ou a pessoa responde pelo 37, porque não está associado. Uma pessoa que não está associada. Ou ela vai responder pelo artigo 35, a associação para o tráfico. Então, não há essa possibilidade de concurso material. É o HC que os colegas estão colocando aí, 224-849. Beleza? Então, vamos lá. Segunda afirmativa. Eu tenho que marcar a correta. Eu acho que essa tá errada. Eu acho que tá errada. Eu tô dando gabarito que eu acho. Eu não sei o que vai vir aí. Agora, se eu acho que é isso, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dar o meu gabarito. Se por um acaso vier alguma coisa diferente, vocês vão poder recorrer, tá? Eu vou ter aqui tudo para vocês poderem recorrer. Vamos lá. Se ficar comprovado que Gessé, além de atuar como fogueteiro, informante, financia, tá certo, o tráfico de drogas, então a sua condenação terá de se dar pela colaboração como informante em concurso material com a associação para o tráfico. Gente, quem financia o tráfico de drogas, tá? Ele pratica o crime do artigo 36 da Lei de Drogas. Eu vou ler aqui para vocês o 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. Esse é o crime do 36. É aquela pessoa que financia o tráfico, pratica esse crime do 36. Né? Nós temos um entendimento, inclusive, que a pessoa que financia o tráfico, né, ela, do artigo 36, ela não deve praticar atos de tráfico, porque se ela pratica atos de tráfico, essa pessoa, ela não deve responder pelo 36, ela deve responder pelo 33 com a pena aumentada por força do 40. Não é a questão aqui. A questão está falando de concurso material com associação para o tráfico, que seria o crime do artigo 35, né? Nós já vimos que o entendimento do STJ é que não há concurso material entre a associação para o tráfico e o 37. Se não há concurso material, eu entendo que essa aí está errada. Eu entendo que ela está errada. Beleza? Comprar e financiar, eu não peguei o... Depois eu vejo as dúvidas. Vamos continuar. No caso de Paulo, Joaquim e João, a existência de liame subjetivo estável e permanente para a traficância implica em condenação pelo crime de tráfico de drogas
com incidência de causa de aumento de pena pelo concurso de agente. Gente, presta atenção. Se Paulo, Joaquim e João, tá certo? Eles estão associados de forma estável e permanente para a prática de crimes de tráfico, isso é 35. Se além deles praticarem o 35, eles ainda têm em depósito, como diz lá, drogas, eles estão praticando o 33. Eu posso ter concurso material entre o artigo 33 e o artigo 35. O concurso material entre o 33 e o 35 é perfeitamente possível, tá certo? Então, quando diz que implica em condenação pelo crime de tráfico de drogas com incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, eu vou deixar isso aí de lado. Por quê? Porque, na verdade, ele teria que responder pelo 35, a meu ver, pelo 35, e pelo tráfico. E esse tráfico, a meu ver, será que pode ter esse aumento de pena? Né? Eu vou deixar essa aí separada. Tá meio dúbia. Tá meio dúbia. Vocês vão entender no final por que eu tô fazendo isso. Aí vem a quarta afirmativa. A condenação de Paulo, Joaquim e João deverá dar-se pelo crime de tráfico de drogas em concurso material com associação para o tráfico. Pô, até agora tá legal. Desde que essa associação tenha se dado de forma não reiterada. Gente, aí eu acho que tá errado. Por quê? Porque o artigo 35 da Lei de Drogas, ele dispõe a associação de 2 ou mais pessoas para a prática do tráfico, de forma reiterada ou não. Eu vou ler o 35. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Então, essa associação, ela pode ser para prática reiterada ou não de crimes de tráfico. Então, eu entendo que, essa afirmativa está errada. Aí vem lá. Última afirmativa. Caso prove que atuava apenas como fogueteiro, colaborando na condição de mero informante do grupo criminoso, Gessé poderá ser absolvido por se tratar de conduta atípica. Não, gente. Quem age como fogueteiro, quem age como informante, vamos botar assim como informante, né, de grupo, né, essa associação para o tráfico, pratica crime do artigo 37. A conduta não é atípica, é crime do artigo 37. Então, de todas essas afirmativas, né, a afirmativa que você poderia marcar como correta seria a alternativa letra C. Eu digo isso por quê? Porque eu, assim, no meu dia a dia, né, até de oferecimento de denúncia com relação a tráfico, quando normalmente eu coloco a associação para o tráfico e mais o crime de tráfico, né? Como eu já tenho a associação para o tráfico, eu não coloco aí esse aumento de pena do concurso de agente, no caso aí do crime de tráfico, já que eu já tenho uma associação para o tráfico, né? Mas de todas as alternativas, de todas aquelas que nós trouxemos aqui, das afirmativas, a primeira está errada porque falaria do concurso material de associação para o tráfico como colaboração do informante, está, né, para baixo. A letra B, eu entendo que aquele que financia, ele na verdade, né, se ele está financiando e está sendo informante do grupo, também não há como ter o concurso material como colaboração, como informante, como 36. Então, acho que também não é possível, né?
A alternativa que fala da condenação de Paulo, Joaquim e João de forma não reiterada, a gente já viu que a lei fala reiterada ou não, né? Caso prove que atuava somente como fogueteiro, colaborando na condição de mero informante do grupo, será absolvido? Não, porque esse crime é do 37. Então, eu, assim, de todas, para não deixar em branco, eu marcaria a letra que diz que a existência do lhame subjetivo permanente implica condenação pelo crime de tráfico de drogas, coincidência da causa de aumento. Eu entendo que não, também entendo que isso aí não é o certo. Eu entendo que seria 35 com 33, mas ou vai ser anulada, porque eu não vejo assim nenhuma dessas respostas maravilhosas, tá bom? Então essa questão aí, pra mim, ela tem chance de ser anulada. Tá bom, gente? Tudo bem? Todo mundo aí, prosseguindo? Me pediram para fazer o seguinte, fazer as correções, dar uma parada e voltar novamente, desligar Instagram, desligar Periscope e voltar novamente, porque fica mais fácil para assistir. Vocês acham isso? Eu tenho que botar na minha enquete, né? Vocês acham legal fazer em parte? Porque fica assim meia hora, fica melhor para a pessoa assistir? O que vocês acham? Me fale aí para eu poder saber se eu interrompo ou se eu prossigo. Periscope está dizendo para prosseguir, para não parar. Pode continuar assim, beleza. Instagram acha o quê? Não, continua? Beleza. Tudo bem, então vamos continuar. Instagram, como não falou, prossegue. Instagram também, toca direto. Beleza, toca direto. É legal, né, gente? Então tá. Então essa aqui eu já respondi. Né? Ah, tá. Essa aqui eu não respondi. Agora a próxima que vem aqui pra mim, né, que eu recebi, diz assim: à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta com relação aos crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a dignidade sexual. Vamos abrir o código. Nos crimes contra a dignidade sexual, a gente encontra os crimes contra a dignidade sexual, né? A partir do artigo 213 do Código Penal. A gente pega aí o artigo 213, o meu código tá toda hora fechando, né? E aí a gente tem que até lembrar aqui, quando a gente fala do artigo 213 do Código Penal, que antigamente a gente tinha estupro e atentado violento ao pudor. E hoje em dia a gente só tem estupro, né? O estupro, ele contém o que? O estupro contém, então, a conjunção carnal e os atos libidinosos diversos da conjunção carnal. A conjunção carnal como sendo coito na vagina e qualquer outro tipo de ato libidinoso, você vai dizer que então né, também faz parte do tipo, mas não seria a conjunção carnal em si. Beleza, gente? Então diz assim: delito de estupro e atentado violento ao pudor, por estarem descritos em tipos penais distintos, não podem ser caracterizados como crime único. Gente, hoje em dia, estupro e atentado violento ao pudor tá no mesmo tipo penal. Tá no artigo 213 do Código Penal. Eu entendo, então, que isso aí está errado. Errado. Tá bom? Vou deixar disponível. Eu não posso ler. Vítima do sexo masculino não pode ser sujeito passivo do crime de estupro, pois a caracterização desse tipo penal demanda conjunção carnal. Acabei de dizer, hoje o nosso estupro diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, o nosso estupro hoje pode ser conjunção carnal, que seria o coito do pênis na vagina, e também pode ser considerado estupro qualquer outro ato libidinoso, né? Então, o coito anal, por exemplo, não é conjunção carnal, mas é um ato libidinoso e é estupro. Então, por que o
Por que o homem não poderia ser sujeito passivo do estupro? Hoje o homem pode ser sujeito passivo de estupro. Tá certo, gente? Então, vítima de sexo masculino não pode ser sujeito passivo do crime de estupro? Eu acho que pode sim. Eu acho que pode sim. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, eu acho que isso aí tá errado. Terceira afirmativa. Se a conjunção carnal decorrer de um ardil que leve a vítima a enganar-se quanto à identidade pessoal do agente, este responderá pelo crime de estupro. Gente, o crime de estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, se decorre de ardil, eu não tô diante, gente, de crime de estupro. Não tô. Se é ardil, não é estupro. Para ter estupro, 213, eu tenho que ter violência ou grave ameaça. Eu acho que isso aí tá errado, gente. Aí vamos lá. Quarta afirmativa. A quarta afirmativa diz o seguinte: estupro e atentado violento ao pudor cometidos contra a mesma vítima e no mesmo contexto devem ser tratados como concurso material de crimes. Concurso material de crimes. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Vamos lá. Tô saindo daqui de onde eu tô pegando aqui as minhas teses, né? E aqui eu tenho, então, teses do STJ. Quem conhece isso? STJ em teses. Jurisprudência em teses do STJ. Quem conhece isso? Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Ah, o meu negocinho, ele meio... Peraí, deixa eu... Pronto, virei. Vou mostrar aqui pra vocês. Ai, vira? Ó, jurisprudência em teses. Ó, tô mostrando aqui o pessoal do Periscope e o pessoal do Instagram. Tá vendo? Jurisprudência em teses do STJ. Quem conhece jurisprudência em teses do STJ? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Várias questões dessa prova foram tiradas das jurisprudências em teses do STJ. Várias questões. Tá certo? Então, eu tenho lá o seguinte, mas eu tô falando disso, mas nem chegou ainda a hora de eu falar disso. Cadê minhas questões? Ah, tá aqui, ó. Então, olha só, não é concurso material, isso eu vou falar nas teses depois, né? Eu tô na letra D. Estupro, atentado violento ao pudor cometido com a mesma vítima em contextos devem ser tratados como concurso material. Não é um crime só, é o 213, gente. Então isso aí tá errado. Concurso material, não. Só meu ver tá errado. Aí vamos lá. Presentes os requisitos legais, admite-se a continuidade delitiva entre estupro e atentado violento ao pudor, quando praticado contra as vítimas diversas ou fora do mesmo contexto. Então é agora que vocês vão pegar, então, a jurisprudência em teses. E quando você abre lá a jurisprudência em tese, você encontra regra a respeito do assunto. Você encontra o seguinte, ó. É possível reconhecer a continuidade delitiva entre estupro e atentado violento ao pudor, quando praticado contra vítimas diversas ou fora do mesmo contexto, desde que presente os requisitos do artigo 71 do Código Penal. Olha, é o item 8.2, esse primeiro aqui, ó, da jurisprudência em teses. Então, isso tem, até quem quiser anotar, nos precedentes, vamos anotar aí, HC 236713. HC 236713 do STJ. Fala também a respeito disso. Então, ó, vou voltar lá para a questão. Presentes requisitos legais, admite-se a continuidade delitiva entre estupro e atentado violento ao pudor, quando praticado contra vítimas diversas ou fora do mesmo contexto. Entendo que essa é a resposta correta. Eu marcaria essa como correta, beleza?
Tem na internet essa jurisprudência? Tem na internet. Eu vou ensinar. Agora que a gente vai dar um intervalo, né? Que acabamos de falar uma questão inteira, vamos dar um intervalo para eu não ficar olhando. Tem na internet. Como é que eu faço, professora, para pegar essa jurisprudência em tese? É fácil. Você vai no STJ. Existe até uma forma melhor. Você vai googar. Googar, né? Você vai lá no Google e você vai botar assim, STJ e jurisprudência em teses. Clica lá em buscar, aí vai vir logo STJ jurisprudência em tese, você clica ali, tem várias teses. Todas essas questões dos crimes contra a administração pública que caíram na prova, todas as respostas estão na jurisprudência em tese. Por quê, gente? Porque leitura de informativo é muito importante. Nós temos que fazer a leitura dos informativos. Beleza, gente? Então vamos lá. Já vou mandar beijo pra vocês. Vou mandar beijo. Eu sou... Nossa Senhora. Enfim. Vamos lá. Então eu já fiz essa. Já fiz essa aqui. Ah, não. Essa aqui eu não fiz. Essa aqui eu não fiz. Essa aqui diz assim. A respeito dos crimes de mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, com vínculo subjetivo entre os eventos, assinale a opção correta, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, olha bem aqui, gente. Olha bem aqui. Crime continuado, jurisprudência em teses. É exatamente aquela jurisprudência que eu estava lendo. Exatamente aquilo. Todas essas respostas ou vai estar em súmula ou vai estar na jurisprudência em tese. Olha lá. Primeira afirmativa. Você tem que marcar o quê? A opção correta. A opção correta. Ela falou... Depois eu tiro a dúvida. Ela está falando sobre os crimes ainda contra a dignidade sexual. Falando o seguinte, poxa, professora, mas a lei 2015, né? Como é que pode? A lei 2015 já está em vigor, pô, tempo pra caramba, ainda está falando passado. É, mas porque tem muita gente que, ó, não sabe nem da lei 2015. Quem sabe da lei 2015, quem está esperto, parabéns, né? Você vai falar, impossível alguém não saber a lei 2015. Gente, olha, de todo mundo que vai fazer prova, é uma minoria que vai tendo estudado pra caramba igual a vocês. Que eu tenho certeza que esses meus alunos aqui no Instagram, os meus alunos do Periscope, eu tenho certeza que vocês estudam pra caramba. Mas não é todo mundo que mete a cara, não. Tá certo? Então vamos lá. A respeito dos crimes de mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, com vínculo subjetivo entre os eventos, assinale a opção correta, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. Então você tem que ver a jurisprudência dos tribunais superiores. Igual falou lá nos crimes contra a dignidade sexual. Jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos lá. A lei penal mais grave aplicar-se-á ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência for posterior à cessação da continuidade delitiva ou da permanência, né? Parece que travou. Vamos aguardar um pouquinho, ver se faz o barulhinho, vamos ver se volta. Me deem aí notícia se voltou, para que eu não fale sozinha. Travou, não? Vamos continuar, então. Não travou. Então, vamos continuar. Então, será que está certo? A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado, ao crime permanente, se sua vigência for posterior à cessação da continuidade delitiva ou da permanência. Gente, isso é lá do início do estudo, do início do nosso estudo de direito penal. Quando a gente começa a estudar o direito penal, a gente começa a estudar a lei penal no tempo, né? Todo mundo deve ter no código a remissão. Quem não tem vai colocar agora a remissão, né? Porque o código também deve ter. Se o seu código não tem essa remissão, você coloca essa remissão. Se o seu código tem a remissão e você nunca reparou, você assinala essa remissão. A remissão, a súmula 711 do STF. Eu tô abrindo aqui a minha súmula 711 do STF e vocês vão ver que isso aí está errado. Exatamente.
A súmula 711 do STF, eu já tô lá no STJ, do STF, diz assim: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade da permanência. Então, tá errado. Aqui tá falando se é posterior, tá errado. Tá errado. Para mim, essa afirmativa tá errada, né? Segunda afirmativa. Admite-se a continuidade delitiva entre crimes de roubo e de latrocínio. Admite-se a continuidade delitiva entre crimes de roubo e de latrocínio. O STJ entende que não. O STJ vem entendendo, e vocês podem anotar no informativo até 413 do STJ, que fala sobre esse assunto, entende que nesse caso não são considerados, então, da mesma espécie. Deixa eu ver se esse aqui está lá na jurisprudência em tese. Deve estar também na jurisprudência em tese. Vou até abrir aqui a minha jurisprudência em tese para ver se a minha jurisprudência aqui em tese, que é do STJ, fala sobre isso. Eu sei que isso aqui não é aplicado, né? Então, isso aí está errado, né? Isso aí está errado. Deixa eu ver se, por um acaso, a jurisprudência em tese do STJ fala sobre isso. Se tem nesse que vocês vão abrir aí e vão estudar. Só para poder ter certeza se fala ou não fala. Não, a jurisprudência em tese que fala a respeito de crime continuado, não fala. Pode ser que fale no crime continuado 2, porque eu tenho aqui, olha, gente, eu peguei aqui, ó, crime continuado 1, mas tem também crime continuado, crime continuado 2, também tem crime continuado 2, vocês têm que baixar os dois. Pode ser que no crime continuado 2 fale sobre isso. Então, ao meu ver, isso aí tá errado, tá? Não se admite aí a continuidade delitiva. Aí a outra diz assim, a continuidade delitiva pode ser reconhecida quando se tratar de delitos da mesma espécie ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas. Isso está na nossa jurisprudência em teses. Lá na nossa jurisprudência em teses, tem lá na número 3 dizendo: a continuidade delitiva pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas. Então, a meu ver, essa afirmativa, ela está correta. Correta. Aí, quarta afirmativa. Nos crimes dolosos contra a vida... nos crimes dolosos contra a vida, Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, o aumento da pena pelo crime continuado encontra fundamento na gravidade do delito. Gente, você tem que ver isso no parágrafo único do 71, não é nada disso, não é nada com base na gravidade do delito. Entendo que essa quarta afirmativa, ela está errada. Tá certo? Eu entendo que tá errada isso aí, tá certo? Vamos lá. Quinta e última afirmativa. O prazo prescricional será regulado pela pena imposta na sentença, com o acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Se você abrir a súmula 497, você vai encontrar assim... Vamos lá, súmula 497, Angélica. Todo mundo anotando aí, súmula 497. A súmula 497 diz assim: quando se tratar de crime continuado, STF. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuidade. Então aqui, com o acréscimo decorrente da continuidade, não se computando. Então, seria sem o acréscimo. Entendo que está errada. Então, eu marcaria como certa, gente. Eu marcaria. Já falei, é o gabarito que eu tô dando. Não saiu ainda o gabarito, né? Eu diria que a continuidade delitiva pode ser reconhecida quando se tratar de delitos da mesma espécie, ocorridas em comarcas limítrofes ou próximas, porque isso está lá aonde? Na jurisprudência em teses do STJ. Beleza?
Então, terminamos mais uma questão. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Então, essa aqui, dignidade sexual, já falei. Já falei aqui, crime continuado. Já falei do GSE. Já falei do porte fora de casa. Já falei do princípio da insignificância. Ah, beleza. Agora diz assim, à luz do entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção correta com relação aos crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, o que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês, ó, crimes contra a administração pública, onde? Na jurisprudência em tese. Esse é o número 1. Mas a gente tem também, olha aqui, ó, vou pegar para mostrar para vocês. Crimes contra a administração pública na jurisprudência em teses 2. Então, nós temos jurisprudência em teses 1 e jurisprudência em teses 2 com relação, então, aos crimes contra a administração pública. E vocês vão ver que nós vamos encontrar várias respostas aí. Vamos lá. Não se admite o agravamento da pena base no delito de peculato com fundamento no elevado prejuízo causado aos cofres públicos a título de consequência do crime. Olha, a meu ver, isso está errado, tá certo? Ao meu ver, se admite sim, e isso está na jurisprudência em teses. A gente vai encontrar lá na jurisprudência em teses, no item 2 da jurisprudência em teses, crimes contra a administração pública, número 1, dizendo: é possível agravamento da pena base nos delitos praticados contra a administração pública, com fundamento no elevado prejuízo causado aos cofres públicos a título de consequência do crime. Então, isso aí está igualzinho aqui. Então, eu entendo que é errado, porque aqui está dizendo que não se admite e, na verdade, se admite. Tudo bem? Vamos lá. Segunda afirmativa. Seria impertinente aplicar agravante referente à violação de dever inerente ao cargo ao diretor de uma penitenciária que permitisse aos presos o livre acesso a telefones celulares para comunicação com o ambiente externo, devido ao fato de tal permissão já configurar elementar do crime praticado contra a administração pública. Realmente, gente, que crime é esse? Artigo 319 do Código Penal. Artigo 319 do Código Penal. Estou abrindo aqui meu Código Penal para ler direitinho para vocês, né? E o artigo 319 do Código Penal, 319A, diz assim, 319A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir o dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, isso já é crime. Então, eu vou colocar agravante de referente à violação de dever inerente ao cargo, se já é elementar do crime que o diretor da penitenciária é o sujeito ativo. Então, eu acho que está correto isso aqui, né? É impertinente aplicar, Eu marcaria de início isso aí como correto. Vamos ver os demais, beleza? Terceira afirmativa. A bilateralidade entre os crimes de corrupção passiva e ativa. Eles são interdependentes e a comprovação de um deles pressupõe a do outro. Isso está também nas teses do STJ, jurisprudência em teses, número 16. Estou indo lá para o número 16 para ler para vocês. O número 16 diz assim: não há
bilateralidade entre os crimes de corrupção passiva e ativa, uma vez que estão previstos em tipos penais distintos e autônomos, são independentes e a comprovação de um deles não pressupõe a do outro. Então, eu entendo que está errada essa alternativa, tá certo? Essa afirmativa, a meu ver, está errada. Aí temos quarta afirmativa. Pessoal do Periscope tá aí? Quarta afirmativa. A reparação do dano antes do recebimento da denúncia exclui o crime de peculato doloso. A reparação do dano antes do recebimento da denúncia exclui o crime de peculato doloso? Então aí, né, meus amores? Então tá bom. Não, gente, não exclui. Vamos ver a tese número 12? A tese número 12 diz assim: a reparação do dano antes do recebimento da denúncia não exclui o crime de peculato doloso. Não exclui o crime de peculato doloso. Diante da ausência de previsão legal, podendo configurar arrependimento posterior nos termos do artigo 16 do Código Penal. Então, pode ser arrependimento posterior, mas você não pode dizer que exclui o peculato doloso. Então, eu marcaria como errada, tá bom? E a quinta e última afirmativa. Admite-se a aplicação do princípio da insignificância para o crime de peculato, desde que o valor patrimonial subtraído seja irrisório. Gente, mais uma vez, nós estamos aí com a jurisprudência em tese do STJ, a primeiro item, tá, dos crimes contra a administração pública 1, diz assim: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos contra a administração pública, ainda que o valor seja irrisório, porquanto a norma penal busca tutelar não somente o patrimônio, mas também a moral administrativa. Então, entendo que essa última afirmativa está errada. Então, eu marcaria como alternativa certa que seria impertinente aplicar agravante referente à violação de dever inerente ao cargo de diretor de uma penitenciária que permitisse aos presos livre acesso, telefones, tal. Eu marcaria sim. Gente, volto a repetir, tá? É o que eu marcaria. Agora, por um acaso, já saiu o gabarito? Não saiu. Vamos aguardar e ver o gabarito. Tá certo? Então, falamos sobre dignidade sexual, falamos dessa... Falamos do João, falamos do porte fora de casa, insignificância, falamos sobre os crimes contra a administração pública. A respeito do crime de lavagem, eu falei de lavagem ontem no aulão. Lá no aulão eu falei do artigo 4º da nossa Lei 9.613. Fiquei muito feliz que caiu a Lei 9.613. Fiquei muito feliz que caiu sobre colaboração. Mas eu acho que essa questão tá mais ou menos, tá? Eu acho assim que essa questão, ela pode ser anulada, tá? Eu acho que ela pode ser anulada. Vamos lá? Diz assim: a respeito do crime de lavagem de dinheiro praticado ao se adquirir bens com produto de crime antecedente, perpetrado por organização criminosa, de que o agente seja integrante, assinale a opção correta. Então, lei... Ai, professora Ana Cristina! Eu tenho que parar, gente. Tem que falar com a diva, né? Várias questões do aulão. É verdade, Ana Cristina. Inclusive essa da lavagem de dinheiro, né? Eu falei no nosso aulão, né? Olha, o Instagram parece que tá botando aí tempo, dizendo que eu tô muito tempo, que falta só 1 minuto para cair. Se cair o Instagram, eu volto novamente e faço de novo a continuação, tá bom? Então, Ana Cristina, várias questões realmente foram ditas lá no aulão. Eu estou muito feliz com o resultado do nosso aulão. Você deu várias questões. Eu, Alfama, Delta Thiago, falamos também sobre várias questões que estão aqui. Então, e fora os outros colegas também das outras matérias, né? Eu estou falando da Ana, de mim e do Thiago, porque é a galerinha de penal e processo penal, não é isso? Tá certo, gente? Então, vamos lá, vamos continuar aí. A respeito do crime de lavagem de dinheiro praticado ao se adquirir bens
com o proveito do crime antecedente perpetrado por organização criminosa, de que o agente seja integrante, assinale a opção correta. Então vamos lá, assinalar a opção correta, né? E tá acabando o tempo do Instagram. Tô tensa aqui, gente. Ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloqueou o Instagram. Bloqueou o Instagram. Eu vou salvar. Vou deixar pra ficar. Vou compartilhar. E vou entrar novamente no Instagram, gente. Tá? Tô entrando de novo no Instagram. Desculpa, tá? Dá essa paradinha aqui. Mas o pessoal de lá. Oi, voltei, gente. Então, voltei. Então, voltando aí, eu me divirto com besteira, né? Minha mãe disse que eu sou uma pessoa muito alegre. Então, vamos lá. Vamos voltar. Voltei para continuar. Não falei nada sem vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira afirmativa. A primeira afirmativa diz assim: o juiz poderá decretar medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação de dano decorrente do branqueamento de capitais, mas não daqueles decorrentes da infração penal antecedente. Então, vamos abrir a Lei 9.613, e a Lei 9.613 diz assim, ó. Vamos ver lá. Deixa eu abrir aqui minha lei. Então, para reparação do dano decorrente do branqueamento, mas não daquele decorrente da infração penal. Então, a gente abre aqui o artigo 4º, e o artigo 4º diz assim: o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indício suficiente de infração, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos e valores do investigado, acusado ou existentes em nome de terceiras pessoas que sejam instrumentos ou produtos do crime. Mas não é esse que eu quero. Não marquei aqui. Não marquei aqui. E aí eu posso ter também daqueles decorrentes de infração penal. Sabe de uma coisa? Eu tô agora olhando aqui, essa questão, pode ser que essa aí, enfim. Vamos deixar essa aqui pro final? Vamos deixar essa aqui pro final, porque eu agora tive uma outra ideia. Que eu lembro que eu falei pra vocês que eu achava que aqui tinha algum probleminha? Vamos ver aqui. Letra B. Por que eu acho, o início, que essa aí estaria errada? Porque tá dizendo assim, mas não para decorrente da infração penal antecedente. Na verdade, pode sim também para infração penal antecedente, de acordo com o artigo 4º caput. 4º caput, tá bom? Mas vamos prosseguir. Letra B. A letra B da minha prova, né? Segunda afirmativa. O juiz não poderá determinar, por iniciativa própria, a alienação antecipada de bens constritos sobre alegação de preservação do valor desses bens. Olha aqui, gente. Essa segunda afirmativa aqui, ela está ligada ao artigo 4º, letra A, da Lei 9.613, que diz que essa alienação antecipada para a preservação do valor de bens sob construção será decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada. Então, olha só, aqui está dizendo que o juiz não poderá determinar por iniciativa própria. Se ele pode de ofício, então eu entendo que essa alternativa estaria errada, porque ele poderia determinar de ofício, tá? Vamos para uma terceira afirmativa. A terceira afirmativa diz assim: se o agente acordar com a justiça a colaboração premiada, poderá obter o perdão judicial, mesmo que o acordo ocorra posteriormente à sentença. Gente, a Lei 9.613, e olha a importância de você ter um código atualizado. A Lei 9.613, vocês sabem que ela foi modificada pela Lei 12.683, é isso? De 2012. Lei 12.683 de 2012. Pois bem,
essa lei, ela lá no parágrafo 5º, trata de colaboração premiada. E hoje, essa lei diz no parágrafo 5º, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo. A qualquer tempo. Se é a qualquer tempo, isso significa que pode ocorrer após a sentença. A meu ver, pode ocorrer após a sentença. Existem algumas interpretações que se faz aqui. Alguns dizem aí que não, só substituí-la e não deixar de aplicar. Mas o entendimento, que eu entendo que é o melhor entendimento, e prova de múltipla escolha, não pode ter aí esse bando de discussão a esse assunto. Eu entendo que está correto isso. Por que isso aqui estaria correto? Porque eu posso ter a colaboração mesmo posterior à sentença, de acordo com a nova redação da Lei 12.683 de 2012. Né? Porque antes, com o código, se você tivesse a leitura anterior, não tem essa redação. Né? A qualquer tempo não tinha essa redação, mas hoje tem essa redação. Tá certo? Então é isso aí. Quarta afirmativa. Então eu diria que essa estaria correta, né? Estaria correta. Quarta afirmativa. No caso de colaboração premiada, as proposições de acordo serão formuladas pelo juiz, juntamente com o MP e com o delegado de polícia. E se for aceito, o acordo será homologado judicialmente. Gente, caramba, isso eu falei pra caramba sobre colaboração premiada. O juiz, ele nunca participa dos atos do acordo. O juiz, ele só aparece posteriormente para homologar. Então, isso aí tá super errado. Proposições de acordo será formulado pelo juiz. O juiz está fora. O juiz só aparece para homologar. Beleza? E a última afirmativa. O juiz poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado, independentemente do requerimento do MP ou representação do delegado de polícia. Eu entendo que isso está correto também. Por que isso está correto também? Porque olha aqui, ó, o juiz, ele pode decretar as medidas assecuratórias de bens, direitos e valores de investigado, independente do requerimento, porque ele pode fazê-lo de ofício. Eu sei que existe uma discussão do juiz poder fazer de ofício no fase da investigação, que na fase da investigação o juiz não poderia de ofício, o juiz só poderia na fase, o quê? Na fase do processo, porque o juiz na fase de investigação tem que ser totalmente inerte, ele não pode participar disso, fazer de ofício. Né? A Aninha que tá aí pode até me ajudar também nesse sentido, porque se ele o fizer, ele compromete a sua imparcialidade total, compromete total a sua imparcialidade, né? Mas a lei não faz essa distinção, isso aí é um entendimento, né? Mas a lei não faz distinção. A lei diz: juiz de ofício ou requerimento do Ministério Público mediante representação do delegado de polícia. Quando? Ele pode de ofício. Ele pode ofício, né? Então, ele pode, então eu acho que isso aí estaria também certo, né? Então, vamos lá. A letra A, a letra A não, desculpa. Não tem que falar linhas. A afirmativa primeira, que ele pode decretar medidas executórias sobre bens e valores para reparação do dano decorrente do requerimento de capitais, mas não daquele decorrente da infração penal, eu acho que isso aí estaria, né, de certa forma errado. Eu acho que ele poderia também. Tá? Eu entendo que está errado. A segunda afirmativa diz que o juiz não pode determinar por iniciativa própria. Eu entendo também que está errado, tá? Porque ele pode determinar por iniciativa própria, tá certo? A terceira afirmativa, se a gente acordar com a justiça a colaboração, pode, posterior à sentença, eu entendo que está certo, porque a lei, artigo 1º, parágrafo 5º, diz a qualquer tempo, né? Poderá obter perdão judicial? Pode obter o perdão judicial, sim. Artigo 1º, parágrafo 5º da lei diz que pode. Deixar de aplicar a pena é perdão judicial. Deixar de aplicar a pena é perdão judicial. Então, eu entendo que sim. Então, eu acho que isso aí estaria certo. A quarta afirmativa, dizendo que proposição de acordo de colaboração será feita pelo juiz, erradíssimo. E a última hipótese, dizendo que ele pode decretar medidas assecuratórias,
independente de requerimento do MP ou representação, eu acho que também está certo, porque ele poderia de ofício. Muito embora exista essa crítica dizendo que na fase de investigação não, aqui não está fazendo distinção, eu acho que essa questão aí ela pode ser anulada, tá bom? Porque eu acho que pode ter mais de uma certa. A afirmativa colaboração premiada teria em perdão judicial? Pode, professor? A alternativa da colaboração premiada fale em perdão judicial? Pode? Pode. Colaboração premiada, pode perdão judicial em crimes aí de lavagem de dinheiro? O artigo, vou repetir, o artigo 1º, parágrafo 5º diz: a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços e ser cumprida em regime aberto e semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la. Quando diz deixar de aplicá-la, significa o quê? Significa perdão judicial, tá bom? Então, já falei sobre essa também. Já falei sobre arma de fogo. Ah, não, essa aqui eu não falei, não. Essa aqui eu não falei. Vamos lá? Então, mais uma questãozinha aqui, né? Tá acabando, só tem mais 2 questões, né? Diz assim a questão, vamos lá. Com referência aos parâmetros legais da dosimetria da pena para os crimes da Lei 11.343, Lei Antidrogas, e ao entendimento dos tribunais superiores sobre essa matéria, assinale a opção correta. Vamos lá. Primeira afirmativa. A personalidade e a conduta social do agente não preponderam sobre outras circunstâncias judiciais da parte geral do Código Penal quando da dosimetria da pena. Gente, se você abrir a sua Lei 11.343, você vai responder tudo com base no mesmo artigo, que é o artigo 42. O artigo 42 diz assim: o juiz, na fixação da pena, considerará como preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, que é exatamente aqui, né? Preponderante, né? A natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Então, quando está dizendo que não prepondera, entendo que está errado, porque prepondera segundo a regra da Lei 11.343. Beleza? Segunda afirmativa. A natureza e a quantidade da droga são circunstâncias judiciais previstas na parte geral do Código Penal. Não, não, não. Não é previsto na parte geral do Código Penal. É previsto aonde? Na Lei de Drogas. Então, está errado também. Tá? Terceira afirmativa. A natureza e a quantidade da droga não preponderam sobre outras circunstâncias judiciais da parte geral do Código Penal quando da dosimetria da pena. Errado. A gente acabou de ler o artigo 42, que diz que prepondera sim. Natureza e quantidade prepondera. Então, eu entendo também que está errado. Quarta afirmativa. A natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser utilizadas concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Verdade. Aí eu não posso. Eu não posso usar as mesmas circunstâncias 2 vezes para dosar aquela pena, para aumentar aquela pena. Isso constitui mesmo um bis in idem. Eu diria que essa aí estaria correta. A meu ver, essa estaria correta. E a quinta afirmativa diz: as circunstâncias judiciais previstas na parte geral do Código Penal podem ser utilizadas para aumentar a pena base, mas a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizados na primeira fase da dosimetria da pena. Não, gente, pode. Por quê? Porque a aplicação do artigo 59 é exatamente a fase primeira, é a primeira fase. E está dizendo aqui o artigo 42 exatamente com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. Então, não podem ser utilizados na primeira fase da dosimetria da pena? Não pode ser utilizada. Por quê? Porque ela é preponderante pelo 59. E o 59 é exatamente a primeira fase. Quais são as fases, hein, de aplicação? Vamos ver aqui, olha. Vamos abrir o artigo 68, só para vocês terem ver isso aí, 68. Olha aqui o 68. 68, Código Penal. A pena base será fixada atendendo-se o critério do artigo 59. É a primeira fase. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes.
é a segunda fase. Por último, as causas de diminuição e aumento é a terceira fase. Então, gente, na hora de aplicar a pena, eu tenho 3 fases, né? A primeira fase tá aqui, artigo 68, deve consideração 59. Aí vem o 42 da Lei 11.343 e diz que nessa fase, que é a primeira fase do 59, prepondera o quê? A natureza e a quantidade da substância do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Então, eu entendo que está errado, porque aqui está dizendo que não pode ser utilizado. Então, eu entendo que está errado. Então, eu acho que a alternativa correta seria a letra que diz que a natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser utilizados concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Eu acho que é isso. Beleza? Coloque esses vídeos no YouTube também, está muito bom o conteúdo. Beleza, vou fazer isso, Marcos. Vou colocar então no meu canal do YouTube. Todo mundo tem meu canal do YouTube? O meu canal do YouTube eu mudei o meu canal do YouTube porque eu botei o meu nome. Olha que eu botei o meu nome. Então é assim, é YouTube, é www, eu tô botando aqui. É www.youtube.com. Eu acho que é .c. Aí é Angélica com acento. Isso que é o ruim, né? Angélica Glioche. E o A e o E, se eu não me... O A e o G são com letra maiúscula. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, tá entrando. Eu acho que é isso aí. Então é assim, é www.youtube.com. Aí, /C, Angélica com acento e o A maiúsculo, Glioche com G maiúsculo. Não tá entrando não, gente, mas é isso mesmo. Procura lá que você vai achar. E eu vou colocar assim, tá? Obrigada por quem tá gostando da live, tá bom? E acabamos com a última. Ai. José entrou em um transporte público, em um ônibus de transporte público, né? Vai lá checar, né? Ameaçando os passageiros com uma arma de fogo. Subtraiu diversos deles, determinando quantias em dinheiro. Essa minha questão veio cortada. Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, tá? Vamos lá, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Primeira afirmativa, a prática do delito contra vítimas diferentes, em um mesmo contexto e mediante uma sua ação, configurou concurso material. Não, configurou concurso formal. O entendimento é que, nesse caso, configura concurso formal e não concurso material. É o entendimento dos tribunais superiores. Eu posso até depois pegar para vocês e botar, eu vou fazer isso, essa questão aí, depois eu vou botar lá no meu stories, tá? Eu vou colocar todos os HCs que falam sobre isso, tá bom? Essa aí eu não botei nenhum HC, eu fui resolvendo sem botar nenhum HC. Vamos lá. A simples inversão da posse dos bens dos passageiros para José não consumou o crime de roubo. Para tal, seria necessária a posse mansa e pacífica ou desviada dos valores subtraídos por José. Esse não é um entendimento. Hoje, o entendimento que prevalece é que a inversão da posse dos bens já configura, então, o crime de roubo. Então, eu também entendo que essa afirmativa ela está errada. Terceira afirmativa. O fato de o delito ter sido praticado em ônibus de transporte público de passageiros será causa de aumento de pena. Cara, de onde que tirou isso? Desconheço essa causa de aumento de pena em caso de crime de roubo, né? Então, entendo que isso aí está errado. Quarta afirmativa. Se a arma utilizada no crime fosse de brinquedo e ainda assim tivesse causado fundado temor nas vítimas, deveria ser aplicada a majorante do crime de roubo. Não, gente, aí não. Olha aqui, ó. Não se aplica a majorante do crime de roubo se eu estiver diante de arma de brinquedo. Isso vocês têm que saber sempre. Não se aplica a majorante se for arma
de brinquedo. Se for arma de brinquedo, não. Tá certo? Então eu entendo que isso aí está errado. Tá certo? E a última afirmativa. O crime de porte de arma será absorvido pelo crime de roubo, ante os fatos de haver nexo de dependência entre as duas condutas e de os delitos terem sido praticados em um mesmo contexto fático. Sim, entendo que isso aí está correto. Se eu uso uma arma, né, para praticar o crime de roubo, entendo que a pessoa só vai responder pelo crime de roubo, não vai responder por esse crime aí de perigo, de porte de arma de fogo, vai responder somente pelo crime contra o patrimônio, ficando absorvido o crime de porte de arma de fogo, tá certo? É diferente de uma situação em que o cara roubou, vamos supor, ele roubou com aquela arma, aí ele foi encontrado 3 dias depois, né? Foi filmado, todo mundo viu que foi ele. 3 dias depois ele é encontrado com essa arma. Então, nesse caso, eu poderia até responsabilizá-lo pelo Estatuto do Desarmamento e pelo crime de roubo, mas não é aqui. Aqui está dizendo que no mesmo contexto fático ele foi encontrado com tudo. Então é um crime só. É o crime de roubo, logicamente esse crime de roubo, sendo uma arma de fogo, né? Eu vou ter, obviamente, a majorante do uso de arma. Beleza? Então eu entendo que essa última afirmativa é a afirmativa correta. Tá bom, gente? Terminamos todas as questões. Falei sobre todas as questões. Eu queria agradecer aqui, né, vocês estarem presentes, ouvindo o que eu tô falando. Eu espero que o meu gabarito esteja de acordo com o gabarito que vai ser publicado, né? E quero dizer para vocês, não desanimem, não fiquem chateados com as pessoas que falam, que teve fraude, não teve fraude. Não vamos pensar em fraude nesse momento, não vamos pensar em fraude nesse momento. Se Deus quiser, Deus quer, não haverá fraude, tá certo? Não vai ter fraude nenhuma e a gente então vai conseguir prosseguir. Então eu queria pedir para vocês, encarecidamente, para vocês, por favor, falarem do meu Instagram e do meu Periscope para os seus colegas que fizeram a prova, para que eles também possam ver esse resultado aí do que essas questões comentadas por mim, né? Tudo bem? Aqui, ó, minha cachorrinha apareceu aqui. Sansa. É Sansa Stark. É Sansa Stark, do Game of Thrones. Sansa. Sansa. Ela sumiu. Eu ia mostrar ela pra vocês. Ela tá aqui, ó. Aqui, ó. A Sansa gorducha vai dar beijo pra todo mundo. Dá beijo em todo mundo. Dá beijo. Ela tá no cio, tá com o pelo todo ruim. Dá beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Muito obrigada por estar com vocês. Muito obrigado por quem estava no aulão do Saber Mais Direito. Nós falamos todas as questões quase que caíram aí na prova. E é isso aí. Vamos junto. Beijo pra vocês. Vamos ver como é que desliga mesmo? Aqui. Primeiro desligar esse. Salvar. Compartilhar. Pronto. E agora pro pessoal do Periscope. Beijinho, gente. Tchau, tchau.